Começando mais um Aprovado. O programa de hoje faz uma longa viagem e vem até a Chapada Diamantina, na vila de Xique-Xique de Igatu, fundada no século XIX pelos garimpeiros. Você vai conhecer agora a história e a cultura desse belíssimo lugar. Vamos lá? Bom dia, Jackson. Bom dia, público do Aprovado. Nós estamos hoje em Igatu, na Chapada Diamantina, uma pequena vila de 400 habitantes que protagonizou o grande ciclo diamantino na Bahia e que teve repercussões no Brasil e no mundo todo. Igatu foi um grande garimpo. Isso por volta de 1844 começou a grande ocupação garimpeira aqui na região. O veio diamantino começou em Mucugê, veio a Igatu, Andaraí, Lençóis e Palmeiras, chamadas lavras diamantinas também durante muito tempo. Ela fez parte, foi um grande garimpo, aos poucos se urbanizou, ganhou áreas de cidade, chegou a ter lojas de produtos importados, cinema, enfim, todo o aparato de uma cidade desenvolvida, telefone, energia elétrica. Isso no período de 1860 já foi o auge da produção diamantífera, que perdurou até mais ou menos 1890, início do século XX. A produção diamantífera daqui chegou por volta de ter 60 mil quilates anuais de diamante. Além do diamante voltado para a joalheria, também o carbonato, que é na verdade um diamante, só que ele é para uso industrial, ele é opaco, ele é da cor escura e ele não servia para a joalheria. Mas durante um período, com as grandes construções globais do Canal de Panamá, o metrô de Londres, isso início do século início do século XX, perdão, começou uma grande procura pelo carbonato, justamente. Então Igatu, além de toda a lavra diamantina, ela supriu todas essas obras com o carbonato daqui, que serviam para perfurar as rochas que abriam caminho para esses dutos de transporte. O diamante ele é achado nesse cascalho aqui. Esse material aqui é o cascalho. E onde é que ele está? Ele está entre rochas mais antigas, que a gente vai ver mais ou menos como é o processo. Essa é a bateia, que é o instrumento de lavagem do cascalho. Ela é feita de madeira, diferente do garimpo de ouro, que é feita normalmente com a bateia de alumínio. Essa foto é de um garimpo de gruna, um garimpo subterrâneo, que teve assim muitas grunas por aqui, que na verdade são cavernas que foram feitas pelo homem a partir dessa busca do diamante. Entre essas duas rochas, todo o material orgânico foi retirado até chegar ao cascalho que ficava entre elas, e esse cascalho vem do quê? Da pressão interior da terra, que é onde chega o diamante, porque o diamante foi produzido muito profundamente. Então ele veio muito gradativamente chegando aqui, a gente está falando aí já em anos geológicos, e depois de recolher esse cascalho, ele é lavado para se chegar ao diamante. É para quebrar cascalho, botar cascalho para fora. Tomara que a gente pegue um bom diamante. Mas é uma pedra muito ponteada. Eu só posso dar 350 mil reais. Toda essa serra, literalmente, ela foi lavada. Então toda essa mata aqui, dessa serra aqui em volta, é uma mata arbustiva já vinda depois desse processo de abandono, que ela começou a regenerar. O resultado da lavagem dessa serra está localizado ali, naquele assoreamento gigante que tem ali, que na verdade é onde o rio Paraguaçu acaba o seu percurso na serra e começa a tomar essa planície toda aí.
Esse cruzeiro tem uma história bem interessante, que ele foi colocado no alto da serra em 1941, em agradecimento ao achado de um grande carbonato. Um carbonato que tinha 1025 quilates, ou seja, 205 gramas. Quando o projeto Galeria Arte Memória ele foi pensado em dar uma dinâmica para não ficar apenas no histórico e na memória e não correr o risco de tematizar esse espaço, ele trazer também a arte de qualidade e nesse processo junto o processo educativo que a arte pode proporcionar. Nós temos esculturas aqui de artistas baianos, Hamilton Alves, Marco Aurélio Damasceno, Gabriela Lavezari, que é argentina e também é moradora daqui. Essa obra é uma obra minha. Esse espaço aqui é onde a gente expõe as obras no espaço interior. Esse espaço ele já agregou artistas de grandes renomes, como Calazans Neto, Bel Borba, Sérgio Rabinovitch, Mili Genestretti e toda uma série de exposições também, o Ano da França no Brasil, artistas iranianos que expuseram aqui. É um espaço voltado à arte do mundo. Igatu, com suas belezas naturais, inspirando grandes artistas, uma cidade pequena que tem galerias de artes, espaços culturais espalhados por todos os lados. Eu vou chamar agora a Vanessa, que vai falar um pouco das opções de turismo aqui, ó, em volta de Igatu. A Vila de Igatu surgiu com um garimpo no século XIX e hoje muito do turismo que a gente tem aqui é relacionado a esse patrimônio histórico-cultural que a gente tem, né? Inclusive é um patrimônio que foi tombado tanto em termos estaduais como nacionais, pelo IFAM e pelo IPAC, né? Pelo seu conjunto arquitetônico, pela paisagem. Então muitos turistas vêm aqui buscar isso, conhecer as ruínas, conhecer a história, né? Conhecer a vila, a cultura daqui. Essa apenas é uma parte do turismo que a gente oferece, né? A Vila de Igatu tem agora tem desenvolvido muito forte também o ecoturismo, né? Com trilhas, cachoeiras, passeios, trekking e também o turismo de esporte, né? O turismo esportivo, de aventura. Então, assim, a gente tem opções de turismo para todos os gostos, né? Para turistas que querem caminhar só um pouquinho e chegar num lugar maravilhoso, a gente tem aqui um poço maravilhoso, que é o Poço da Madalena, uma piscina natural, a 5 minutos da vila a gente está lá. Quem quer caminhar também, tem cachoeira 15 minutinhos daqui, tem cachoeira 40 minutos de caminhada. Quem quiser ficar, eu não sei, 10 dias no mato, fazendo trilha pesada, também tem que aqui em Igatu é uma via de acesso para o Vale do Pati, né, que é um dos trekkings mais famosos do Brasil. O turismo em Igatu está crescendo bastante, né? A cada ano, todo mundo que trabalha com turismo, que está aqui na comunidade, percebe que o turismo está crescendo e cada vez empregando mais pessoas, né? Gerando renda aqui na comunidade, é uma coisa muito positiva. A gente tem vários tipos de turistas, né? A gente tem uns turistas que são já da terceira idade, querem um lugar para relaxar, para descansar, para ter paz, ler um livro, ouvindo um passarinho cantar. Você tem um tipo de turista também que ele quer sair da capital, fazer uma trilhazinha, ter um esforçozinho a mais, pegar uma cachoeira. Você tem aquela pessoa que já quer o radicalismo mesmo, quer radicalizar, quer fazer uma atividade vertical, quer fazer uma escalada ou um trek intenso de 10 dias. A comunidade daqui é muito receptiva, é muito hospitaleira, recebe todo mundo de braços abertos, inclusive com sua cultura, sua gastronomia. E a gente também busca fazer a parte de conscientização em termos da questão ambiental, né? Para que tanto a comunidade quanto os turistas não prejudiquem com a atividade de turismo o meio ambiente. Então, fazer um turismo sustentável, um turismo consciente, né? Então, a gente sempre indica que as pessoas procurem guias capacitados, condutores de visitantes capacitados, que já têm as diretrizes de como atuar nesses ambientes naturais, né? Para não deixar dejeto, para não estar retirando aquele patrimônio, né? A gente chega num lugar, acha ele maravilhoso, é bom que o próximo turista também ache ele maravilhoso do mesmo jeito. Então, a ideia é que o turismo seja sustentável, né? Que ele possa estar gerando emprego e renda agora e futuramente também, né? Com todo o nosso patrimônio conservado, valorizado. Venham conhecer para conferir, né?
você vai conhecer também agora a profissão do ourives. Hoje vamos juntos apresentar para vocês uma oficina de ourivesaria. É uma das profissões mais antigas, né, que se conhece também na Terra. Então existe a profissão da ourivesaria desde os antigos sumérios até os egípcios, né, e passa por praticamente quase toda a história da humanidade, né? E teve vários momentos no Brasil, né? A profissão do ourives já foi considerada uma profissão proibida, onde só era autorizado a trabalhar com ouro somente os ourives que eram autorizados pela coroa portuguesa na época do Brasil colônia. E hoje é uma profissão praticamente em extinção, né? Sendo substituído pelo design de joias e por outros profissionais do ramo que usam da tecnologia como sua principal ferramenta. O ourives pode fazer um trabalho mais personalizado, é um trabalho que exige um conhecimento muito amplo. Então a gente tenta mesclar, na verdade, a ourivesaria com um trabalho artístico, né? Onde a gente desenvolve temas um pouco que fogem um pouco do clássico, porque no mundo das joias existe muito a joia clássica. Então, na verdade, assim, dentro da ourivesaria a gente tem uma liberdade imensa de trabalhar com metais. Vamos lá conhecer. Desde os meus 19 anos eu comecei a trabalhar com pintura, então eu fiz alguns trabalhos artísticos voltados à pintura e acabei vindo morar aqui em 2001 e vim convidado para trabalhar aqui numa galeria de arte. Então, ao trabalhar nessa galeria de arte eu fui influenciado de alguma forma a estar trabalhando com fio de prata. E nesse mesmo verão eu conheci o Gabriel, que daí passou a me fornecer. Eu tive naquele momento, quando eu conheci ele, já um ourives que já tinha uma coleção pronta de joias, toda a sua história. Eu vi nele a pessoa que poderia estar me fornecendo esse material. Tive o privilégio de nascer de uma família de ourives, né? Eu aprendi a profissão com meu avô, com 15 anos de idade, e desde então trabalho nessa profissão, né? Aqui são as bancadas onde a gente cria as peças. Tem as ferramentas para uso de ourives, né, as ferramentas específicas. E tem umas outras ferramentas curiosas aqui, né, os alicates, também feitos à mão por ferreiros. Né. Esse aqui é bem interessante, é um alicate de fechar aliança. Né, ele tem um efeito bem interessante. Ó, que ela vai entortando e a gente vai conseguindo criar um aro. Basicamente a gente trabalha com prata, ouro, cobre, bronze e também o ferro. Essa matéria-prima, ela vem muitas vezes, a gente busca ela nos grandes centros, né, nas grandes cidades, que ela vem através de processos de reciclagem. Aqui a gente tem um lingotezinho de prata recém-fundido, né? Aqui essa barrinha a gente vai laminar, aí transformamos ela numa lâmina, né? Mais ou menos isso, olha aqui. Através dessa lâmina, onde a gente faz os recortes na lâmina e passa a construir a joia que a gente quer fazer, assim, no caso um pingente, um anel. Esses são os cadinhos, onde a gente faz a fusão dos metais, onde a gente funde os metais, né? Cada metal ele tem o seu cadinho específico, né? No caso agora aqui nós vamos fundir um trabalho que são umas chapas, retalhos de chapas em prata, e para fazer de novo transformá-las num lingote. E aqui, como vocês podem ver, agora a gente já tem um novo lingote. Está bem quente. Agora ela vai para um processo de decapagem, que é em soluções ácidas, né? Os antigos ourives usavam o ácido sulfúrico nesse processo de decapagem. Hoje a gente tem um material moderno que é menos tóxico e menos impactante também na natureza, que é o sal branqueador. Aí mais ou menos uns 15, 20 minutos aí dentro, nesse banho, ela vai sair branquinha, assim. Vamos agora fazer a laminação. Aqui a gente tem uma laminadora de chapa. Essa ferramenta é uma das ferramentas que a gente acredita ter mais de 100 anos. E ela é um laminador manual. Então no início nós trabalhávamos ela manual,
Só que era um esforço muito grande para conseguir fazer uma lâmina de prata. Às vezes a gente perdia um dia só para fazer a lâmina. Aí, na necessidade, nós a transformamos em elétrica. Esse cilindro aqui sobe, né, e aí o lingote passa sendo comprimido. É um processo bastante delicado, né, que envolve etapas que nós temos que cumprir para que a joia fique bem feita, né? Nós já fizemos o processo de trifilação e agora temos um fio, né? E, a partir desse fio, eu posso construir diversos tipos de trabalhos, né? Eu posso estar trabalhando desde fazer uma corrente, trabalhar com os elos, a fazer construções de anéis como esse, que são basicamente feitos com fio, né? O fio quadrado e o fio redondinho. Esses anéis aqui eu uso como uma estrutura para os anéis que eu trabalho com a piaçava, que é uma fibra de uma palmeira muito tradicional aqui da Bahia, né? E esse anel surgiu daquela prata, que nós fizemos aquele processo de derreter e laminar e depois transformar em fio. Hoje aqui em Gatu eu busco uma linguagem própria do ramo da joalheria, então a gente acaba confeccionando muitas joias que a gente costuma dizer que são joias experimentais. E nesse processo de criação eu me inspiro muito no artesanato em si, o artesanato indígena, o artesanato popular, né? E eu acabo me espelhando muito em cima desse tipo de trabalho. Eu sempre tive um amor assim, bastante grande pelas plantas. Eu trouxe esse tema também por conta da diversidade de formas que esse tema pode me proporcionar, né? Então, dentro de uma única espécie, eu tenho muitas formas. Então, aqui eu tenho um manual infinito de formas, que é a natureza. Então valeu, gente. Espero que vocês tenham tido uma noção do que é uma oficina de ourivesaria. E quando tiverem oportunidade, venham nos conhecer Igatu, né, e sentir um pouco desse lugar maravilhoso. Agora eu vou seguir por essa rua aqui, uma rua estreita, belíssima, como todas as ruas aqui de Igatu, para conhecer uma figura que é super conhecida de todo mundo aqui na cidade. E aí, Vinícius, tudo bem? Quanto tempo, né? Pois é. E você vem de onde? Eu sou soteropaulistano. Soteropaulistano. Porque eu nasci em São Paulo, mas já moro na Bahia há mais tempo do que... E veio pra cá por essas bandas à procura de quê? Eu vim porque essa necessidade de compor e de realizar meu trabalho musical começou a ficar muito forte, né? Muito presente, né? Muito necessário. Então, quando eu vim aqui a primeira vez, tinha vários componentes interessantes para quem gosta desse tipo de atividade, né, artística. Porque é um ambiente muito parecido com o que os românticos antigamente gostavam, né? São ruínas, tem um lado místico, tem a coisa da espiritualidade, de você estar mais próximo à natureza, né? Como eu sempre morei em cidade grande, então isso para mim era um sonho que eu consegui realizar. Vinícius, como é que acontece a sua integração musical com o povo daqui de Igatu? Você que já vive em sintonia com eles aqui há um tempo, né? Eu graças a Deus, eu sou uma pessoa que eu fui muito bem recebido aqui, né? Eu agradeço muito realmente a população daqui. O que eu fiz de interação com eles é que durante um período eu comecei a fazer um curso de violão, né? O povo daqui. E eu tive 25 alunos, o que é uma coisa muito boa, porque a maioria jovens e representa assim, uma grande parte da população. É, né? verdade. Nós temos menos de 400 habitantes. Você pegou aí eu um peguei percentual quase bom, né? 40% da juventude, né? Pouca gente consegue isso, né? Vinícius, grato pela sua participação aqui no Aprovado, certo? Eu desejo sucesso para você com a música aqui em Igatu. Muito obrigado pela oportunidade e foi muito legal. Então a gente vai para o intervalo comercial e volta daqui a pouquinho, direto de Igatu. Vamos ouvindo Vinícius. Por seu bem.
fazer mundo novo a construir. Você vai se encantar com a alegria que vai sentir. E aí, gostou? Pois é, ó, belezas como essas aqui você vai ver agora, a partir da história e da cultura de Xique-Xique do Igatu. Acompanhe. Nós vamos visitar agora o sítio histórico, o principal sítio histórico da vila. É o bairro Luiz dos Santos, onde reúne uma grande quantidade de ruínas garimpeiras, tombadas pelo patrimônio nacional e hoje transformada em parque municipal aqui. É um acervo impressionante da cultura garimpeira e dos vestígios que essa população deixou para os dias atuais. Algumas delas já chegaram a um estado de deterioração, como você vê aí, pelas intempéries, pelo excesso às vezes de visitação, pela visitação às vezes não ordenada, e que é uma grande ameaça a todo esse patrimônio. Já existe um projeto de consolidação das ruínas que está em andamento e possivelmente em breve todo esse trabalho terá uma sinalização interpretativa e voltada à preservação desse espaço. Essas casas é o típico modelo de uma casa garimpeira. São casas de cômodos pequenos. O garimpeiro ele chegava no local, ele se instalava e ele passava a garimpar nesse terreno. Então o refúgio da atividade garimpeira eram as próprias pedras. Com essas pedras, com esse refúgio, é que o garimpeiro erigia essas casas e transformava em morada. Aqui estava a cozinha, né? Você vê por esse vestígio aqui, era um fogão, a lenha. A água ele coletava daqui, porque aqui existia um canal onde descia por gravidade e também com a atividade da chuva. Então ele tinha uma água que passava aqui, o espaço já garantia a sua moradia e a partir daí ele ia para a serra e trabalhava em busca do diamante. Com a decadência do ciclo diamantino e coincidentemente com a industrialização que ocorria no sul do Brasil por volta dos anos 50, Igatu ela foi um dos protagonistas do que se chamou de êxodo rural, onde as pessoas que saíam do campo em busca de oportunidades no sul do país, sobretudo em São Paulo, se dirigia e deixou, no caso de Igatu, a cidade praticamente vazia. Nos anos 70, ela já estava com 150 habitantes. Então essas casas, os garimpeiros que aqui moravam, começaram a vender suas posses, vendia às vezes portas, janelas para moradores de cidades circunvizinhas, no intuito de angariar algum recurso e esse recurso ser usado na sua viagem para o sul do país. Para você ter uma ideia, aquela toca garimpeira ali, nos anos 40, anos 50, ela era uma barbearia. Isso mostra que existia aqui um movimento de comércio no local. Provavelmente era um garimpeiro ou uma pessoa que veio servir a toda essa necessidade local e fez disso aqui uma barbearia. Então aqui você já tem uma disposição de cômodos, já é uma pequena toca com 2 cômodos e feita nesse mesmo processo. A coleção, o acervo de tocas garimpeiras aqui em Igatu é impressionante. Agora a gente vai visitar a vila, o centro que nunca foi abandonado e que hoje está sendo resgatado e renovado com essa nova ordem do turismo e da preservação.
aqui é o centro da vila, já reflete uma vida mais contemporânea. O seu casario se preserva, são lugares que já estão mais conservados diante dessa nova estrutura que a cidade adquiriu. E aqui é esse lugar bucólico, bonito, colorido e onde os moradores ainda interagem com a cidade. A Igatu de hoje, além da renda de aposentados, de programas sociais, enfim, também ela se mantém a partir dessa nova estrutura turística, onde a abertura de restaurantes, de espaços voltados à fruição cultural. E hoje nós temos também sempre os moradores que têm seu espaço, seu comércio, enfim, a gente consegue aqui uma sociabilização de recursos, de geração de renda. Igatu é tudo isso, é esse encontro de patrimônio, de memória, de história, de turismo, de aventura. É um local que está se revelando nesse momento e eu acredito que é justamente esse modelo mais sustentável, mais cuidadoso e voltado à própria percepção do lugar que pode dar o direcionamento que seja um lugar onde traga valores para quem visita e, sobretudo, para aqueles que moram aqui em Igatu. É o Aprovado de volta, agora direto desse teatro belíssimo que lembra o teatro grego, teatro egípcio, que era todo assim, ó, arena e de pedra. Só que eu estou em Igatu e o teatro de Igatu tinha que ser assim, todo de pedra, não é? Estou aqui no Teatro de Arena do Alto das Estrelas, idealizado por essa figura aqui, que é um historiador, Abel Canaú. Tudo bom, Abel? Certo, tudo bem. Maravilha. E aí, vamos contar um pouquinho da história? Quando é que surgiu? Esse espaço aqui que vocês estão vendo era um antigo garimpo. Aqui tinham 5 casas. Inclusive nessa parte alta aí funcionava um cassino, que na época chamava de cabaré também, né? E quando a gente adquiriu isso há 22 anos atrás, isso aqui era tudo escombros. E a gente, por conta dessa pedra aqui, e tinha algumas pedras aqui em volta, a gente enxergou de lá daquele alto isso que podia ser um teatro. E a gente resolveu que investir aqui para deixar para a vila um espaço que pudesse trabalhar a troca de saberes através da arte. O boi surgiu há 8 anos atrás e ele surgiu como uma alegoria para trabalhar os direitos humanos, econômicos, sociais e culturais dos remanescentes do garimpo. Foi um povo que trabalhou aqui, produziu riquezas e se viu depois alijado da sua produção, sem emprego porque virou contraventor da lei, foi proibido garimpar. Então tem todo um problema social por trás, assim, que a gente quer que esse espaço possa trazer respostas para isso também. Não tinha Bumba Meu Boi aqui, tinha na época do garimpo um boi que passava por toda a chapada e que quando chegava aqui tinha a festa dele, mas não é original daqui. Agora, como o trabalho da gente é de revitalização cultural, a gente tem revitalizado também essa manifestação. Canaú, qual é a data exata que o boi surgiu? Surgiu no dia 20 de janeiro de 2004. É próximo ali de Reisado e tudo, né? É uma festa de São Sebastião. O boi foi consagrado a São Sebastião. Canaú, quem é que chama o boi para o boi entrar em cena? Sou eu. É você que chama o boi? Sou eu que chamo o boi Estrela de Igatu. Vamos chamar para a Bahia inteira conhecer esse boi Bora. agora? Vamos lá, é contigo. E boi! É boi! É boi! É boi! Lá vem o boi, Canaú! Senhoras e senhores! Com vocês, o boi Estrela de Igatu! Meu boi bonito, sai do prédio bem ligeiro. Meu boi parceiro, vai no vento. Boi encantado, boi brasileiro, Santa Bastião. O Boi Estrela de Igatu é um movimento que surgiu aproximadamente há 10 anos. A gente vem numa tentativa de revitalizar a cultura popular que existia na Chapada Diamantina. Então, contos antigos que aqui era um lugar de passagem dos ternos de reis, dos bois. A gente sabe que aqui também é um caminho que liga a Bahia à Estrada Real de Minas. E a gente tem uma cultura muito rica.
Estrela de Igatu, ele é um movimento catalisador que vem revitalizando os grupos culturais que estavam adormecidos. E como as crianças, a gente começou a estimular a brincar com batucadas, com tambores. Em princípio, todos os instrumentos eram reciclados, inventados com o que eles tinham na região. E eu comecei a fazer esse movimento a partir da música, da brincadeira infantil, para começar a juntar grupos culturais para compor o cortejo do Boi Estrela. Criamos um grupo infantil, criamos um grupo de teatro que chama Maria Godó e estimulamos os antigos também a revitalizar as suas músicas. Um movimento de dança infantil, um grupo de teatro, um grupo de sanfoneiros e as mulheres dos Arcos de Ervas compõem o cortejo do Boi Estrela. O boi, ele é um movimento de agregar pessoas. Então ele também vai assumindo as características e tratando das mitologias da região. Então o boi é da vila, a gente costuma dizer que a vila tem 350 moradores, então todos são boi em algum momento, mas também o boi é de qualquer pessoa que chegue para colaborar, para somar, que queira brincar, se divertir. Para mim o Boi Estrela é tudo. É uma integração com a comunidade. Reúne, né, assim, antigas tradições de Igatu. Então, coisas que eu nem vivenciei. Igatu não vive sem o Boi Estrela. A gente tem uma oficina de artes plásticas que dá conta de criar, reconstruir e fazer a manutenção dos bonecos, dos brinquedos, das alegorias. Isso é feito com a própria criançada daqui. A gente tem uma oficina de dança que geralmente eu venho trabalhar com a dança com as crianças, mas também temos parceiros. Tem coreógrafos e artistas que vêm para aqui em um período do ano e dão oficinas, sempre voltado para a manutenção da cultura popular brasileira. Durante o ano, essas oficinas acontecem. E aí o ápice disso é janeiro, porque são todos de férias, juntamos esses 4 núcleos e formamos o cortejo da diversidade do Boi Estrela de Igatu. Eu adoro e sempre vou participar. Todo ano eu saio, não perco. É uma emoção muito grande. Com vocês, o hino oficial do Boi Estrela! Se a vaca for pro breve. A gente parte, sim, desse princípio, que a gente tem uma história para contar, para recontar e para fazer para frente a partir da dança popular brasileira. A gente consegue mapear a história que não foi contada nos livros de história oficialmente, observando a forma de dançar, a forma de se comunicar, os símbolos e os códigos e os gestos que estão dentro desses legados das danças brasileiras. Então é um trabalho voltado para... É uma homenagem à cultura popular ancestral, porque a gente não resgata, a gente dinamiza. Nós criamos uma estrutura de homenagear os antigos, especialmente as mulheres que ficaram na vila no período que os homens tiveram que ir embora após o fechamento dos garimpos. Com vocês, uma homenagem às moças da janela da Vila de Igatu. Moça da fita amarela, bote a cara na janela e o boi vai passar. Logo em seguida a gente traz uma ala de bonecos e alegorias que tem a ver também com o imaginário popular da região. E nós criamos uma ala que chama A Bicharada do Boi Estrela, que traz animais que a gente dá significado simbólico para eles tratarem das questões ambientais. A gente vai dando esse sentido alegórico para o boi porque tem a ver com a cultura local. E logo em seguida a gente traz os brincantes, porque todo brinquedo popular tem o quê? A participação do povo. E deixa cada um criar a sua alegoria, a sua fantasia, para a gente brincar de boi. Viva o Boi de Igatu! Viva! O boi está aprovado! Bom, agora eu vou conversar com o astrônomo Fernando Munareto. E pelo que me disseram, a casa dele deve ser aqui, porque uma escada subindo numa mangueira que dá numa pedra só pode ser aqui. Vamos lá?
Vamos conversar um pouquinho sobre a sua vida aí? Então, primeiro saber como é que você chegou aqui. Você rodou o país aí, né, o Brasil, um bom tempo para chegar aqui, né? Foi em 94, eu saí de Curitiba, e quase um ano viajando pelo Brasil. E nessa, no meu roteiro estavam os parques nacionais, né, entre eles a Chapada Diamantina. Foi quando eu conheci Igatu e comprei meu pedreno aqui. Aqui, pedreno, né? Não é terra, não é pedra mesmo, é né? Pedra mesmo. Qual é a sua profissão hoje? Hoje eu trabalho com educação em astronomia. E quando eu cheguei em Igatu, eu gosto muito de escrever, eu falei, poxa, eu vou ficar um mês aqui nesse povoadinho. Isso foi no início de 95, né? E nessa eu acabei me encantando e resolvi ficar. Onde é que surgiu a astronomia? Então, eu sempre gostei de observar o céu por prazer, né? Por contemplação. Quando eu cheguei aqui em Igatu, imagine, sem luz elétrica, sem computador, na época tinha 250 pessoas, não tinha luminosidade, então você tem acesso, diferente de uma cidade grande como Salvador ou Feira de Santana, né, que você praticamente, a cidade nos afasta do céu. Então, em algum momento, apreciando o céu, eu falei, poxa, devem existir mapas do céu. E aí eu escrevi para um amigo meu, que é engenheiro florestal, e ele me mandou um conjunto de 14 mapas que em conjunto mostram as 88 constelações. Eu não sabia nem como utilizar, mas por acaso era verão, era janeiro de 96, e a única coisa que eu conhecia no céu era as Três Marias. Então eu, com o mapa número 1, eu olhei as Três Marias, botei o mapa, falei, opa, coloquei o mapa de acordo com o céu, e aí fui montando. Eu passei a me dedicar exclusivamente às noites à astronomia, a observar o céu, sem teoria, só na prática. Em 97, uma agência de São Paulo começou a trazer os primeiros grupos de visitantes para Igatu. E eles ficavam 3 dias por Igatu ser um lugar estratégico, que dá acesso a Poço Azul, Mucugê, né? Naquela época não tinha um asfalto, tudo. Então eles já vinham, ficavam 3 dias. Ora, o que fazia em Igatu durante 3 dias à noite naquela época? Até que um guia falou, olha, tem um cara lá em cima que conhece o céu. Então passou a entrar no roteiro dessas agências, né? E a partir de 2001, alguns hotéis e agências de Salvador começaram a trabalhar com o turismo pedagógico. Então, eles tinham um hotel e passaram a vender pacotes educacionais com motivos pedagógicos para escolas de Salvador e de outras grandes cidades. E aí entrou a astronomia. Mas você também mergulha aqui, né, no computador? Esse é um programa que é fácil de baixar, é um programa que todo mundo deveria ter em casa. Você pode ver como estava o céu no dia que você nasceu ou no momento da observação. Por exemplo, esse é o céu que está nesse momento lá fora. Lá fora, é quase noite, né? Quase Ainda noite. não é, mas é quase. Aí o que acontece? Por que de dia o céu é azul? Na verdade o céu não é azul, o céu é transparente. À noite a gente consegue ver o lado de fora. Mas por causa da atmosfera, que de dia o sol incide sobre a atmosfera e a atmosfera da Terra, que é de nitrogênio com moléculas de oxigênio, espalha a luz do Sol de forma a predominar as ondas azuis da luz. Por isso de dia o céu é azul. Se não fosse a atmosfera da Terra, olha como é que nós veríamos o céu de dia. Ó. Eu vou tirar a atmosfera da Terra e nós veríamos o céu de dia assim. Ó. O Sol se pareceria uma superestrela e as estrelas seriam visíveis. O céu foi dividido em 88 constelações, certo? Então, cada região do céu possui um perímetro determinado. Vamos lá fora ver o céu Vamos agora sim. na prática? Vamos sim. Esse ponto do céu, que fica exatamente acima da cabeça do observador, tem um nome, se chama zênite. Nesse momento, no zênite, está a constelação do Escorpião. Eu vou usar esse laser verde aqui para apontar a estrela com precisão e você vai ver perfeitamente o desenho da constelação. É aquela estrela lá, ó. É uma estrela vermelha. Vermelhada. Você está vendo? É, grande, enorme. É uma gigante vermelha, uma estrela já na fase final da vida dela. E o Escorpião começa com essas 3 estrelas primeiras, Grafias, Dechuba, essa outra estrelinha aqui. Aí vem por essas 3, cuja do meio é Antares. Vem vindo até Wei, Sargas e termina em Shaula e Lesat. Perceba aquela estrela ali, ó, é a Alfa da Virgem.
O nome dela é espiga. Espiga de trigo, o símbolo da fertilidade. Então, se a Virgem está aqui, aqui está o Leão. Já abaixo do horizonte está o Câncer, onde hoje está o Sol. O Sol fica 30 dias em cada uma das 12 constelações do zodíaco, de modo a completar uma translação, em 12 meses. O caminho do Sol ele foi dividido em 12 constelações porque o 12 é um número conveniente. À medida que o Sol fica no 30 dias em cada uma, nós temos uma translação de 12 meses, uma volta em torno do Sol, 360 graus, facilmente divisível por 12, um ano com 4 estações e 3 meses cada. Grato aí por esse bate-papo. Valeu, Jacques. Eu que agradeço a presença de vocês aqui. A gente vai para o intervalo comercial e volta daqui a pouquinho direto de Igatu.